Pessoal, mais um vídeo do História para Enem. Hoje eu vou falar sobre o Império de Gana e os Impérios Islâmicos, principalmente sobre a Idade Média na África. Então, é um assunto pouco discutido nas escolas. Então, vou falar primeiro sobre o Império de Gana, né? Na região entre os rios Senegal e Níger, os Soníquias, povos de origem mandê, fundaram pequenas cidades que desde o século IV foram se unificando, muito provavelmente para resistir às guerras com povos nômades. Pouco se conhece sobre tal processo, mas no século VIII a região já era conhecida como Império de Gana. Os soníquias chamavam sua região de Ouagadougou, mas os berberes, povo de Maghreb que chegaram ali no século VIII, chamavam de Gana, pois esse era o título que a região, por muito tempo, deserto do Saara, dificultou o acesso dos povos do norte da África ao interior desse continente. Uma viagem do Maghreb, região africana banhada pelo mar Mediterrâneo, exceto o Egito, até a bacia do rio Níger, poderia durar até 4 meses em pleno deserto. Dessa forma, enquanto o norte da África estava inserido no comércio entre diversos povos desde a antiguidade, gregos, romanos, fenícios, cartaginenses, líbios, persas, egípcios, árabes, o reino de Gana na África subsaariana ou África Negra pôde se desenvolver isoladamente. Somente quando os árabes conquistaram o Maghreb e introduziram o camelo como animal de transporte, foi possível a viagem através do deserto. A partir de então, os reinos e as grandes riquezas da África Negra passaram a fazer parte do comércio internacional do Mediterrâneo. Gana já era um reino rico antes da chegada dos comerciantes do norte, e são os documentos deixados por esses comerciantes árabes e berberes que nos informaram o que foi Gana e relatam o Império Extraordinário. Também chamam de Terra do Ouro. Segundo Al-Bakri, comerciante árabe de Córdoba do século XI, o rei de Gana usava túnicas bordadas a ouro, colares e pulseiras de ouro, e os arreios dos cavalos e as coleiras dos cachorros do rei eram de ouro. O Império de Gana tinha como capital Kombi Saleh. Dessa cidade, o rei e seus nobres controlavam povos vizinhos, obrigando-os a pagar impostos em troca de proteção. Além disso, Gana controlava o comércio, tanto das mercadorias que eram trazidas do norte, como sal e tecidos, quanto das que saíam do interior da África, como ouro e escravos. Na capital, o comércio era intenso. Seus 20 mil habitantes recebiam diariamente as caravanas que vinham das diversas regiões entre os séculos 9 e 10. Gana viveu seu apogeu, sendo um dos mais ricos reinos do mundo. Ataques almorávidas sobre a Gana provocaram a derrocada do império em detrimento dos pequenos reinos que procuravam assegurar a hegemonia sobre a região. No caso dos impérios islâmicos, entre 1000 e 1500, o islamismo se expandiu no sul da África em alguns impérios como religião principal. Com o processo de islamização dos povos africanos, os primeiros convertidos foram os berberes. O Império de Gana, que se recusava a se converter ao Islã, foi perdendo força até que em 1076 os almorávidas da dinastia berbere conquistaram e saquearam Kombi Saleh, transformando a cidade em um reino tributário. A partir daí, todo o império se fragmentou, o que possibilitou as imposições de vários povos vizinhos, um deles os Sossos, que passaram a controlar várias regiões do antigo império. Segundo as tradições, Sumanguru, rei do Sosso, acolheu os animistas. Ele assegura a proeminência sobre o pequeno reino de Mali, no qual ele mata 11 dos 12 jovens príncipes, deixando somente o 11º segundo com vida, chamado Sondiata, mas esse último cumpriu proezas extraordinárias. Sondiata Keita, verdadeiro fundador do Império Mali, converteu-se ao Islã, revoltando-se contra Sosso e depois os Gana, dominando outros reinos. Essa conquista permite-lhe ascender as terras auríferas que tinha feito a riqueza de Kayamaga, o rei de Gana, de ter peso na rota transariana e, consequentemente, sobre a economia do mundo muçulmano.